Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é quarta-feira, dia 22 de novembro de 2023, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Então, começo o nosso vídeo de hoje com a leitura do texto de número 11 do livro de exercícios, que é o que é a criação. A criação é a soma de todos os pensamentos de Deus, em número infinito, onipresentes e ilimitados. Só o amor cria e só cria como ele mesmo. Nunca houve um tempo em que o que ele criou não tenha existido. E tampouco haverá um tempo em que algo que ele tenha criado possa sofrer qualquer perda. Os pensamentos de Deus são para todo o sempre, exatamente como sempre foram e como são, imutáveis através do tempo e após o fim dos tempos. Aos pensamentos de Deus é dado todo o poder do seu próprio Criador, pois ele quer acrescentar ao amor pela sua extensão. Assim, o seu Filho compartilha da criação e tem que compartilhar, portanto, do poder de criar. O que a vontade de Deus determina que seja para sempre uno, ainda será uno, quando o tempo tiver chegado ao fim, e não será mudado ao longo do tempo, permanecendo como era antes que tivesse início a ideia do tempo. A criação é o oposto de todas as ilusões, pois a criação é a verdade. A criação é o Filho Santo de Deus, pois na criação a sua vontade se completa em todos os aspectos, fazendo com que cada uma das partes esteja contida no todo. A inviolabilidade da unicidade da criação está garantida para sempre mantida em sua vontade santa, além de toda a possibilidade de dano, de separação, de imperfeição e de qualquer mancha em sua pureza, em sua inocência. Nós somos a criação, nós, os filhos de Deus. Parecemos ser separados e inconscientes da nossa eterna unidade com Ele. Entretanto, por trás de todas as nossas dúvidas, depois de todos os nossos medos, ainda há certeza, pois o amor permanece com todos os seus pensamentos e a sua segurança pertence a eles. A memória de Deus está em nossas mentes santas, que conhecem a sua unicidade e a sua unidade com o seu Criador. Que a nossa função seja apenas a de deixar que essa memória volte, apenas para que a vontade de Deus seja feita na terra, apenas para sermos restituídos à sanidade e para sermos apenas como Deus nos criou. O nosso Pai nos chama, ouvimos a sua voz e perdoamos a criação em nome do seu Criador, que é a santidade em si mesma e cuja santidade a própria criação compartilha, cuja santidade ainda faz parte de nós. Muito bem. A lição do dia, que é belíssima, essa lição é um escândalo. É a lição 326. Eu sou para sempre um efeito de Deus. Você é para sempre um efeito de Deus, tá? O seu vizinho é para sempre um efeito de Deus. O seu ex-marido é para sempre um efeito de Deus. E a sua ex-esposa, também ela, é para sempre um efeito de Deus, tá? Pai, fui criado em tua mente um pensamento santo que nunca deixou o seu lar. Sou para sempre o teu efeito e tu és para todo o sempre a minha causa. Tal como me criaste, permaneci. Onde me estabeleceste, eu ainda habito.
e todos os teus atributos habitam em mim, pois é tua vontade ter um filho tão semelhante à sua causa, que venha a ser impossível distinguir a causa do efeito. Que eu tenha o conhecimento de que sou um efeito de Deus, e assim tenho o poder de criar como tu crias, e é assim na terra como no céu. Sigo o teu plano aqui, e no final sei que reunirás os teus efeitos no céu tranquilo do teu amor, onde a terra desaparecerá, e todos os pensamentos separados unir-se-ão em glória como o Filho de Deus. Hoje, contemplemos a terra desaparecer, primeiro transformada e em seguida perdoada, desvanecendo-se inteiramente na santa vontade de Deus. Né? Então vai ser isso que você vai dizer para sua criança interior hoje, que ela é para sempre um efeito de Deus. Ela é eternamente um efeito de Deus, né? Ela é eternamente a filha de Deus, perfeita, inteira, completa, maravilhosa e isenta de pecado, né? Deus é a causa única de tudo que é realidade. É Deus. Então, você, no seu ser real, é para sempre um efeito de Deus. Isso aqui que você vê, que você identifica como seu ego, corpo, personalidade, é uma mera sombra, é uma mera projeção tridimensional do seu eu real, tá? Brincando num metaverso, num videogame, no qual você se percebe separado de Deus, sozinho, na falta, na limitação, na insegurança, tá bom? Então é basicamente isso que eu quero que você pratique hoje. Você vai encontrar uma criança interior sua bem triste, bem acabada, aquela que se sentia um lixo, que tinha certeza que nunca ia conseguir fazer nada direito, e é para ela que você vai dizer essa lição e orar junto com ela. Você é para sempre um efeito de Deus. Gente, e isso é imutável. Tá aqui a frase: tal como tu me criaste, eu permaneci. Tal como Deus me criou, eu permaneço. Eu posso estar aqui nessa ilusão, nessa brincadeira, nesse metaverso que tantas vezes é prazeroso, tantas outras vezes é desagradável, mas nada do que eu experimentar aqui é capaz de mudar a minha verdadeira natureza, tá? E quando você olhar para o seu irmão, lembre-se disso. Olhe para o seu irmão com os olhos do Cristo. E aí você vai ver que ele também é para sempre um efeito de Deus. Lembram que eu falei para vocês da Sutra, Chuva de Néctar da Verdade, da Seitya Noye? Deus é a fonte de luz e o homem é o raio de luz dessa fonte. Tá lá na Sutra, tá? Então, imagine que Deus é o sol. Você é o raio do sol. Você não é nada mais e você não é nada menos do que isso. E o seu irmão é um raio de sol igualzinho a você. Independente da manifestação equivocada que ele esteja trazendo para esse metaverso, tá? Independentemente da manifestação equivocada que você estiver trazendo para esse metaverso, você continua sendo um raio de luz desse sol infinito, eterno, imutável que é Deus, né? Então, mesmo quando a gente tem um inverno muito grande, o que a gente tem? O sol está mais longe. Eventualmente ele está encoberto por nuvens. Mas a natureza do sol e a natureza dos raios de sol nunca muda, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá, vamos ler o texto aqui da dona Mary Ann Williamson, que é do dia 326 do livro A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections, um ano de milagres, devoções e reflexões diárias. E o texto dela diz assim: eu vejo um mundo cheio de luz, infundido de luz.
Independentemente dos dramas dolorosos do mundo, eu acredito numa força mais poderosa do que o mal. Eu acredito que na presença do amor, todo o medo irá desaparecer. E eu acredito que as pessoas são essencialmente boas, isto é, que na essência todos são bons. Eu me coloco a serviço da poderosa força da paz. Eu acredito que ainda haverá uma mudança no coração humano. Eu oro para ser usado no grande despertar que nos relembra de quem nós somos, infundindo os nossos corações e então o nosso mundo com uma luz que expulsa a escuridão e nos entrega ao amor. E que momento de grande despertar é esse? É esse momento que nós estamos enfrentando aqui no planeta Terra, né? Um momento aparentemente caótico se a gente ficar olhando para o lado de fora. Se a gente ficar olhando para o lado de dentro, então tá tudo bem, né? Querido Deus, traga adiante a luz da compreensão, que nos permite vermos um ao outro, amarmos um ao outro, perdoarmos um ao outro e então salvarmos o mundo. Amém. Então, como é que a gente salva o mundo? Olhando uns aos outros com os olhos do amor, amando uns aos outros. Lembrem-se de que amar é aceitar, você não precisa necessariamente gostar da expressão fenomênica do outro. E perdoando um ao outro, né? Se eu tô perdoando o outro, obviamente, é porque eu estou perdoando a mim mesmo, a mim mesma. Então, já não estou mais projetando a minha culpa no mundo. Então, estou perdoando o mundo. Uma coisa que é muito importante que vocês tenham em mente é que quando eu me encontro com Deus, na minha meditação, no meu silêncio, eu me encontro com Deus Pai, eu me encontro com Deus Filho, que sou eu, é o meu ser real. Então eu estou me encontrando comigo mesma. Eu me encontro com o Espírito Santo, que é quem está me propiciando essa experiência de encontro, porque antes eu orei e pedi. E eu me encontro com os meus irmãos. Por que eu me encontro com os meus irmãos? Porque no meu ser real e na minha conexão com Deus, eu me lembro de que a filiação é una. De que eu e meus irmãos somos um. Tá? Como é que eu consigo separar um raio de sol do sol? Né? Vamos supor que eu tô lá na praia, esteja lá na praia, tomando banho de sol. Vários raios de sol estão me alcançando, né? Difícil eu conseguir separar um do outro, né? Por isso que Deus nos ama igualmente, porque Ele nos vê como somos. Nós somos iguais na nossa essência. O que varia é o quanto de essência eu consigo manifestar aqui no metaverso. Eu posso conseguir manifestar muito pouco e ser o bandido, o estelionatário, o traficante, o assassino. E eu posso conseguir manifestar muito. E aí eu sou um mestre, como o Shri Shri Ravi Shankar, da arte de viver, tá vivo, encarnado. Consigo manifestar muito, né? Mas é só essa a diferença, né? É o quanto eu já poli, já tirei a sujeira da superfície daquela lâmpada, tá? A natureza da lâmpada é brilhar a luz que passa através dela. Que luz é essa? É Deus, tá? Eu recebi uma ordem aqui muito estranha de ler um texto para vocês do livro do Dr. Kenneth Wapnick, Perdão em Jesus, tá? Vai ser isso que eu vou fazer agora.
O nome da sessão é O Perdão e o Amor, o Relacionamento Santo. E o nome da sessão é Pais e Filhos. A mais básica, o mais básico de todos os relacionamentos amorosos é aquele entre pais e filhos. Porque nós fomos majoritariamente dependentes dos nossos pais, esse relacionamento especial guarda o maior potencial para o aprendizado do amor. Sigmund Freud, pai da psicanálise, estava muito correto ao enfatizar a importância dos nossos sentimentos em direção à nossa mãe e ao nosso pai. A resolução bem-sucedida do complexo de Édipo, o protótipo de todo o amor especial e de todos os relacionamentos de ódio, é realmente um exercício de perdão. Nós devemos aprender a perdoar o nosso pai, nosso progenitor do sexo oposto, por não ser o nosso salvador. No nosso inconsciente, aquele que o nosso inconsciente acredita que deveria ter nos feito sempre contentes e felizes, né? Vocês lembram que quando a gente começou lá no início do ano a falar da ferida da rejeição, a gente falou que a ferida da rejeição ela era sempre deflagrada pelo progenitor do mesmo sexo? E a ferida da traição era sempre deflagrada pelo progenitor do sexo oposto? E a ferida do abandono era sempre deflagrada pelo progenitor do sexo oposto? E a ferida da humilhação era sempre deflagrada pelo progenitor do mesmo sexo? Então eu quero que vocês ouçam esse texto tendo isso em mente, tá? Ao mesmo tempo, nós precisamos perdoar o progenitor do mesmo sexo, por não ser o nosso inimigo, o nosso rival especial de ódio, pelas afeições do nosso progenitor de amor especial, né? Então, no meu caso, o meu progenitor de amor especial, papai. O meu progenitor de ódio especial, mamãe. Se você é um homem, o contrário, progenitor de ódio especial, papai. Progenitor de amor especial, mamãe. Né? Então, na verdade, a competição, ela tenderá a se dar entre pessoas do mesmo sexo. Por quê? Porque estamos reencenando a nossa ferida edípica. Nenhum dos nossos os progenitores de ninguém são perfeitos. Eles também tiveram progenitores que lutaram com seus problemas egóicos, que inevitavelmente foram projetados sobre seus filhos. Óbvio, falamos isso aqui o ano inteiro. Nesse sentido, os pecados, ele bota pecados entre aspas, dos progenitores, dos pais, são visitados ao longo das gerações subsequentes, né? A Bíblia diz isso, né? 7 gerações abaixo, veremos os pecados dos pais nos seus filhos, não é isso que a Bíblia diz? No Theta Healing, a nossa conexão é sempre com 7 gerações abaixo. O que eu estou fazendo agora vai influenciar em 7 gerações abaixo de mim. E o que 7 gerações acima de mim fizeram ou não fizeram, está me influenciando, tá? Então, eu mesmo não tendo filhos, eu estou influenciando os meus sobrinhos e a filiação deles, tá bom? Foi observado, por exemplo, que as crianças que sofreram abuso frequentemente se tornaram progenitores
abusivos, né? Abusadores, quando cresceram. Nenhum de nós foi tratado perfeitamente na nossa infância, tal como acreditamos que merecíamos. Ou recebemos todas as coisas materiais e psicológicas das quais precisávamos. Ninguém, né? Ninguém está nessa situação. Então, é muito difícil evitar a formulação do ego e se, que discutimos anteriormente. Ele discutiu em outra sessão do livro. Se apenas os meus pais tivessem me tratado diferente, se apenas os meus pais tivessem tido mais dinheiro, se apenas os meus pais tivessem permanecido juntos, se apenas os meus pais, 3 pontinhos, então eu seria mais feliz no dia de hoje. O verdadeiro perdão reconhece que as situações das nossas infâncias foram parte do plano do Espírito Santo para nos ensinar o perdão das formas que eram necessárias para o nosso aprendizado. Elas são o currículo através do qual nós aprendemos que a salvação não jaz nas boas entre aspas, circunstâncias das nossas vidas, da mesma forma que também a miséria e o sofrimento estariam nas situações ruins. Aos olhos do Espírito Santo, elas são as mesmas situações, compartilhando o mesmo propósito de perdão do passado, para que nós possamos nos lembrar de Deus no presente. Então, eu só posso me lembrar de Deus no presente quando eu efetivamente perdoo o passado. E aí a história da compensação. Que história é essa, Jaque? Meus pais não puderam me dar, mas hoje Deus pode me compensar, tá? Como crianças, nós somos quase que completamente dependentes dos nossos progenitores, não apenas para as nossas necessidades materiais, mas para a formação da nossa própria autoimagem. É aqui que o caldo engrossa, né? Nós acreditamos, crescemos para ver a nós mesmos majoritariamente como os nossos pais ou figuras parentais nos viram. E há muito pouco o que nós possamos fazer a respeito disso quando somos jovens. Falamos disso muito. Se fomos rejeitados pelos nossos progenitores, por exemplo, os sentimentos de menos-valia, de autocondenação e de autocondenação são inevitáveis. Se fomos superprotegidos, a crença de que nós somos inadequados para sermos nós mesmos, para cuidarmos de nós mesmos é reforçada. Por outro lado, ser amado e aceito nos ajudará a desenvolver um forte senso de identidade pessoal e de alto valor. Ainda assim, no segundo estágio da vida, nós devemos transcender esse self pessoal, esse eu pessoal, e encontrar o nosso verdadeiro ser, o nosso verdadeiro self, aquele põe com letra maiúscula, em Deus. É o que nós estamos fazendo agora, tá? Como adultos, conhecer a nós mesmos como crianças do nosso Pai Celestial para fazermos isso, né, nós precisamos não mais ser dependentes dos outros para o nosso bem-estar físico e psicológico.
continuar a permanecer dependente, quando adultos, representa uma decisão. Freud mostrou como o passado afeta o presente e mostrou que os padrões da infância são repetidos na vida adulta. Lembram da lição do curso lá do início? Eu vejo só o passado? Se nós vemos a nós mesmos como os outros nos viram, então nós estamos inevitavelmente atados, presos àquilo que aconteceu no passado. A criança será o pai do homem. O problema básico, entretanto, não está no passado, mas no presente, onde nós fazemos a escolha decisiva de viver o presente no passado. Então, vocês entenderam? O passado passou, mas enquanto eu estou no ego, a minha escolha, ao escolher estar no ego, ouvir a voz do ego, é viver o meu passado no meu presente. E aí, voilá, a minha vida fica igualzinha a como era na minha infância, cheia de rejeições, abandonos, traições, injustiças e humilhações. E aí hoje, eu não tenho mais apenas uma ou duas rejeições para reclamar a respeito delas. Eu tenho uma pilha. Eu tenho uma pilha de abandonos, uma pilha de traições, uma pilha de humilhações e uma pilha de injustiças. E aí o que acontece? Fica mais fácil ainda eu me prender às minhas reclamações e ao passado. A distinção é algo crítico, porque ver o passado como um fator determinante primário do nosso autoconceito nos mantém aprisionados como vítimas inocentes de um mundo cruel e de eventos que não podem ser modificados. Não pode haver esperança em tal posição. Entretanto, ver a nós mesmos livres para escolher, quando vemos a nós mesmos como livres para escolher, isso nos permite nos identificarmos com mais do que o nosso ego e lugares de total responsabilidade. Não. É isso mesmo. Em lugares de completa responsabilidade por essa identificação que estão, então, no nosso poder de decisão, tá? É verdade que, em algum nível, a criança não é responsável pelo que acontece a ela. As crianças não são responsáveis pelo que acontece a elas. Mas também é verdade que, como adultos, nós não estamos mais atados àquilo que os nossos pais fizeram ou deixaram de fazer. Os nossos pais não são responsáveis pela nossa infelicidade atual, porque a felicidade real não depende das coisas ou pessoas deste mundo. Apenas se fosse assim, então seria possível para nós sermos privados da felicidade. O reconhecimento de que o nosso verdadeiro progenitor é Deus e que nós dependemos apenas dele, ou que como pais, progenitores, nós somos, na verdade, instrumentos de Deus e não o seu substituto, é a base do amor real entre os pais e os filhos. Super preocupações parentais, né? Super preocupações paterna e materna, ou super proteção, não são amor,
mas são apenas expressões de medo, falta de fé e da necessidade dos pais de que seus filhos se tornem aquilo que eles entendem que os filhos precisam ser. E isso leva à frustração, à raiva e ao desejo de impedir as crianças de crescerem. Ou, de outra forma, impedi-las de aprenderem suas próprias lições particulares na sala de aula do Divino Espírito Santo. Similarmente, peraí, deixa eu ver aqui porque essa frase aqui é difícil. Tá, similarmente, amar os pais a partir da obrigação, né, um fardo aí, uma obrigação, né, apenas conduz ao ressentimento e à culpa. Nós sabemos se nós somos instrumentos do amor de Deus ou do medo do ego, pela paz que os resultados em nós mesmos, pela paz, né, que resulta em nós mesmos e nos nossos pais ou nos nossos filhos, tá? Então eu sei que eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo pela paz que se apossa de mim, dos meus pais na minha relação com eles e nos meus filhos na minha relação com eles. Está, portanto, no fato de os pais e filhos perdoarem uns aos outros por aquilo que eles não fizeram, que as lições do Espírito Santo são aprendidas. Cada um de nós olhou para o outro, não apenas para que preenchesse algumas necessidades através de papéis específicos, mas como irmãos e irmãs a quem Deus uniu para que caminhassem no caminho do perdão juntos. Sem esse passo, na mudança da relação especial, da relação não santa, da transformação da relação especial, da relação não santa na relação santa, ninguém poderá verdadeiramente se identificar como uma criança de Deus. Então, sem eu exercitar o perdão, primariamente aos meus pais, eu não poderei me ver como para sempre um efeito de Deus, ou como o filho ou filha de Deus, tá? A culpa que o especialismo mantém rapidamente impede esse reconhecimento do amor de Deus Pai por nós. Ah, que lindo! Considere uma garota cujos progenitores eram emocionalmente pobres e não generosos. Tendo sido privada do amor pelo qual ela sempre ansiou, ela aprendeu a identificar as dádivas, os presentes materiais, os bens materiais, as dádivas materiais com as dádivas emocionais, substituindo em sua mente as posses materiais pelo amor. Como uma adulta, ela exige dos outros, marido, amigos, superiores, que eles demonstrem a sua afeição por ela a partir de presentes tangíveis, presentes materiais. Permanece, entretanto, no núcleo, o que permanece é o não perdão básico dela em relação aos seus parentes. Isso para não mencionar Deus, porque nunca deram a ela aquilo de que ela precisava.
E um não perdão a respeito dela própria por ter essas necessidades emocionais em primeiro lugar. Porque como ela tinha e não era atendida, porque os pais não eram amorosos e nem generosos, ela começou a entender que era errado ela ter aquelas necessidades emocionais. Então ela começa a ter um autojulgamento, uma autocrítica. Ela começa a desenvolver uma culpa com relação a si mesma também. Cada relacionamento na vida dela, portanto, expressa essa condenação inconsciente do seu pai e da sua mãe. Todos nós, em alguma medida, estamos fazendo isso, tá? Todos nós, 100%. Se você tá aqui no planeta Terra e ainda não se iluminou, meu amor, então prepare-se. Você tá aqui, junto comigo nesse parágrafo. Ela caminha pelo mundo se sentindo vazia e em privação, buscando preencher essa necessidade pelas coisas do mundo, com as coisas do mundo. Feliz quando as recebe, infeliz quando não as recebe. O perdão, então, a ensinaria que o que ela verdadeiramente quer, ela já tem. Uma vez que um filho de Deus, uma criança de Deus, tem tudo aquilo de que precisa. Isso reflete o princípio da abundância, que está subjacente à declaração do curso de que a única oração que tem significado é a oração pelo perdão, porque aqueles que perdoaram têm tudo e reconheceram aquilo que eles já têm, tá? Enquanto nós acreditarmos que há necessidades que precisam ser atendidas, porque não foram atendidas no passado, nós estamos reforçando a nossa crença na escassez. Então, se você ainda não assistiu às minhas 3 lives sobre o princípio da escassez, sugiro que você assista. Princípio da escassez 1, princípio da escassez 2, princípio da escassez e os relacionamentos, que tem tudo a ver com isso aqui. Seguindo a lei da projeção, nós transferiremos a responsabilidade por essa crença para os outros. E então nos sentiremos privados da felicidade que nós acreditamos que seria nossa, e que não foi porque coisas terríveis aconteceram conosco lá na nossa infância. Entretanto, ao seguindo as leis do ego, mais projetaremos essa culpa e mais reforçaremos a crença de que nós somos limitados e faltantes. E, portanto, pior nos sentiremos sobre nós mesmos. Com essa mentalidade, o amor pelos outros é impossível, porque apenas a partir da nossa própria crença na abundância, essa abundância vindo de Deus, que então o amor poderá ser verdadeiramente expressado. Entretanto, como adultos, nós estamos livres para escolhermos novamente. Somos livres, né? No perdão aos outros, por não terem nos privado de nada, apenas pareceu que era assim, nós estamos dando o primeiro passo do perdão e desfazendo a crença na escassez, que era o problema verdadeiro. Eu não tinha, eu sou limitado, eu sou faltante, eu sou separado, Deus me abandonou, Deus me rejeitou, eu sou um pecador. À medida em que, então, modificamos a nossa mente sobre nós mesmos, o segundo passo, substituindo a escassez pela abundância de Deus, né? A culpa é removida de nós, o terceiro passo.
E nós somos capazes finalmente de aceitarmos a dádiva de Deus, compartilhando o amor de Deus com aqueles que Ele, Deus, mandou para as nossas vidas. Seu marido, sua mulher, o seu vizinho, o seu chefe, eu, tá? E isso então nos lembra de que o nosso Pai nos céus, e isso então nos lembraria o nosso Pai nos céus à medida em que nós perdoamos os nossos pais, os nossos progenitores na terra. Qualquer que seja os seus antecedentes, né? Os antecedentes da sua infância, ou melhor, qualquer que sejam os antecedentes da nossa infância, nós podemos permanecer em paz com isso, se assim escolhermos. E esse é o único ensinamento do Divino Espírito Santo. É o único ensinamento que o Divino Espírito Santo quer que nós aprendamos e compartilhemos com o mundo. Porque Deus importa, nada mais importa, exceto como um instrumento de Deus para nos ensinar o amor que nós esquecemos. O sofrimento e a dor que nós experienciamos como egos provém as oportunidades diárias, à medida em que eles aparecem nas telas de nossas vidas, né? Não tinha timeline na época que ele escreveu o livro, para identificar e nos identificarmos com a vida e com o amor além das nossas dores. E então, nós gradualmente, nós estamos gradualmente então nós somos gradualmente ajudados a nos lembrarmos do amor que Ele, Deus, conhece e não do sofrimento. Ele que nos criou em amor e cuja identidade nós compartilhamos. Então, gente, qual é a mensagem do dia de hoje? Para que eu possa me lembrar que eu sou para sempre um efeito de Deus, aqui que a Giovana me mandou no passado, coisa mais linda. Ele só é ruim porque ele é tão gordinho que ele marca o livro. O Espírito Santo. Então, meus amores, a mensagem do dia é: para que eu possa praticar essa lição e contar para minha criança que ela, além de mim, que nós somos para sempre os efeitos de Deus, então a gente vai ter que perdoar os nossos pais. Então que hoje você possa fazer suas listas de perdão, tendo em mente esse texto que a gente leu agora. Que no meu ponto de vista, eu já li esse livro, tem tempo, né, que eu li esse livro. Esse livro é estupendo. Nossa Senhora, que livro. Mas a gente vai num nível mais fundo. E a gente se lembra que a gente nunca vai conseguir experimentar o amor de Deus, que é o único amor que existe, enquanto nós continuarmos condenando os nossos pais. Porque no lugar que o amor de Deus precisa ter livre, esse lugar que o amor de Deus precisa ter livre para ele poder ocupar, tá cheio de culpa. E essa culpa está sendo projetada nos nossos pais. Então eu preciso liberar essa culpa. E como é que eu faço isso? Meu Divino Espírito Santo, por favor, me ajude. Solte de dentro da minha mente toda essa culpa que eu estou projetando sobre os meus pais.
para que eu possa então experimentar o amor de Deus, que é o único amor real. E enquanto a gente não experimentar esse amor de Deus, nós vamos continuar carentões, vazios de amor, egoístas, com os corações fechados, exigentes, querendo tudo do nosso jeito e cobrando os outros à nossa volta. Você não me ama, você não faz pra mim, você não me quer. Se você gostasse de mim, você faria o que eu tô te pedindo. Você não me ama, você não isso, você não aquilo. Você não fez pra mim, você não me dá dinheiro, você não me dá presente, você não sei o quê. Lembre-se que sempre que você estiver na cobrança, você está no ego. E você está no princípio da escassez, como ele tão belamente colocou. E você não está fazendo o dever de casa, que é ir meditar todo dia para se abrir, para se conectar e para receber o amor de Deus. Então, meu querido, minha querida, quando você começar a cobrar as pessoas que você ama, a minha sugestão para você, quando você começar, você não me ama, você não gosta de mim, você não faz para mim, você isso, você aquilo, que nem uma criança ferida, que você não está fazendo as dinâmicas da jornada de cura da criança interior como precisa. Sempre que você entrar nesse movimento, quando você começar a ficar bem chato, porque a gente começa a se chatear também, né? E ninguém gosta de ser chato. Então, você vai parar tudo o que você estiver fazendo e você vai orar e meditar. E vai falar, meu Deus, limpa de mim um pouco mais, limpa da minha mente um pouco mais dessa culpa abissal que me impede de experimentar o teu amor. E derrama o seu amor sobre mim agora. Claro que já estava sendo derramado, né? Você que não podia se abrir para receber, tá bom? E aí vai lá, fica em silêncio, faz a sua lição do dia, faz uma oração e faz a sua meditação, tá bom? E aí então você vai poder verdadeiramente acreditar que você é para sempre um efeito de Deus. Que você verdadeiramente é o Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso e isento de pecado. E vai poder levar a sua criança interior a níveis de cura e de recuperação nunca antes imaginados ou vistos na história deste país, na história deste planeta Terra, na história deste metaverso. Tá bom? Então, meus amores, essa era a mensagem que eu tinha para o dia de hoje. O Espírito Santo mandou eu ler isso para vocês. Imagino que eu vou ter uma porção de depoimentos aqui amanhã ou hoje mais tarde, tá bom? Aguardo os comentários, peço o joinha, tá bom? Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.